Fala pessoal, preciso de muita atenção sua nessa aula. É uma aula extensa, não é tão difícil, mas requer muita atenção. A primeira coisa que eu queria falar para vocês então é que para você conseguir compreender 100% dessa aula, o seu estudo em espelhos esféricos, tem que estar ok, tem que estar bom. Porque eu vou falar daqueles desenhos das imagens a partir de um ponto do objeto. E eu preciso que você já tenha visto isso antes, para a gente poder ganhar tempo, tá? Porque é a mesma teoria. Então, se você não está ok com as imagens formadas nos espelhos esféricos, né? Eu vou fazer um resumão antes da gente entrar nas imagens propriamente ditas. Eu preciso muito que você assista o vídeo de espelhos esféricos, tá bom? Ok. Então vamos começar. O que é uma lente? Uma lente nada mais é do que o conjunto de dois dióptros, né? Junção aí de dois dióptros. E eu vou ter essas duas setinhas porque podem ser dois dióptros, os dois esféricos, por exemplo, ou um esférico, mais um que a gente vai chamar de plano. Um esférico e um plano. Entendeu? Então, a junção desses dois dióptros, e você já sabe o que é dióptro, porque a gente falou de dióptro na aula passada. Então, os espelhos não, né? Os dióptros, ou dois esféricos, ou um esférico mais plano. Quais são os tipos de lente que existem? Existem os tipos de lente chamados bordos finos e os tipos de lente chamados bordos grossos. Aqui são 3 tipos, aqui são outros 3 tipos, certo? O primeiro que eu vou desenhar, deixa eu apagar esse 3. O primeiro que eu vou desenhar é esse cara aqui, ó. Tá? Tchum. O nome desse cara, ele se chama biconvexo. Bom, se você lembrar o que é um espelho convexo, é aquele espelho que você tem essa rabichinha para trás e a imagem estaria aqui. Lembra do espelho convexo? É diferente do côncavo. Então, essa lente que eu desenhei é uma lente biconvexa. Ela é convexa dos dois lados. Perceba que ela possui um bordo fino, beleza? A outra lente que existe é a lente plano-convexa. Plano-convexa. Como é que seria essa plano-convexa? Aqui é plano, né? A gente sempre fala de maior raio primeiro. Então, como isso aqui é um plano, o raio de um plano, a gente fala que o raio de um plano é infinito. Não tem raio, né? De um plano, pô, é plano. Não é curvo, é plano. Então, o raio do plano é infinito. Então, por isso que essa lente vai se chamar plano, vou escrever aqui, plano-convexa. Plano-convexa. E aí também temos essa lente aqui, que é a Lua. Olha só. Essa lente ela vai se chamar côncavo-convexa. Côncavo. Ah, esses nomes são importantes? Cara, eu já vi alguns exercícios cobrando pelos nomes. Então é importante você ficar ligado, tá? Côncavo-convexa. Côncavo, certo? Bom, quais são os... Então percebeu que todos aqui têm bordos finos. Isso é importante porque eu vou cantar uma musiquinha pra vocês já. Eu gosto de musiquinha. Que vai envolver isso. E as de bordo grosso? Bom, a primeira que eu vou desenhar pra vocês é essa aqui, ó. Percebeu o bordo? A borda dela é borda grossa. Essa se chama bicôncava. Bicôncava. Porque ela é côncava dos dois lados. Bicôncava. Olha só essa daqui que eu vou desenhar pra vocês. Vamos acelerar que tô demorando demais nessa parte? Eita, como é que você acha que se chama essa lente, hein? Como é que você acha? Primeiro vem o plano e depois o côncava. Então ela é plano-côncava. Plano-côncava, com acento aqui. E por último a gente pode desenhar essa daqui, ó. Desenha um cara aqui, desenha um cara aqui também e aqui faz reto. Pronto. Esse cara se chama convexo-côncava. Perceba que a gente sempre olha daqui e daqui, por isso que ela é bicôncava. Daqui e daqui, por isso que ela é côncava-convexo. E primeiro vem a de maior raio de curvatura. Tudo bem? Lembrando que, se a gente estiver falando de uma face plana, o raio de curvatura de uma face plana é infinito. Bom, então temos 6 tipos de lentes. As de bordos finos e as de bordos grossos. Beleza. Mas você já deve ter ouvido falar nos seus estudos que existem 2 tipos de lentes. As lentes que convergem raios e as lentes que divergem raios. Realmente, esses 2 grupos aqui, pelo fato deles já serem distribuídos, nós vamos chamar um grupo de lentes convergentes, o outro grupo de lentes divergentes. Só que, gente, eu posso afirmar que toda vez que eu tiver bordo grosso,
ela vai ser, sei lá, divergente? Não, existe uma regra. Uma lente de bordo grosso, ora pode se comportar como convergente, ora pode se comportar como divergente. Isso é muito importante, muito mesmo. Beleza. E aí eu te pergunto, para a gente chegar a essa regra, qual que é o índice de refração do ar? A gente falou lá na aula de refração que o índice de refração do ar é muito próximo do índice de refração do vácuo. E o índice de refração do vácuo vale 1. Tem unidade índice de refração? Não, não tem unidade. O índice de refração é adimensional. E o índice da lente? Uai, depende do material da lente, mas o que eu posso falar é que o índice de refração da lente, ele é, com certeza absoluta, maior do que o índice de refração do vácuo. Vou escrever até melhor. Maior do que 1. Com certeza absoluta, o índice de refração da lente é maior do que o do ar. Tudo bem? Posso ter isso de certeza absoluta. Pessoal, na maioria dos casos, eu tenho uma lente inserida no ar. Não é isso que acontece? Bom, se isso acontecer, olha só o que eu escrevi aqui para você. Preste muita atenção, velho. Muita. Isso aqui é muita atenção. Não é pouca, não. É muita atenção. Se o índice de refração do meio é menor do que o da lente, que é o que normalmente acontece, ou seja, eu estou com a lente no ar. Agora, se eu pego essa lente e põe na glicerina, mudou. O índice de refração da glicerina pode ser maior do que o índice de refração da lente. Então, cuidado. Eu estou sendo bem factível nessa parte. Se o índice de refração do meio que eu estou for menor do que o da lente, ou seja, o da lente for maior do que o do meio, aí vale a musiquinha. Então vale a minha musiquinha. Como é que é a musiquinha? Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. O bordo fino, converge. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Tá ok? Então, se eu estou falando do bordo fino, converge, bordo grosso, ele diverge. Se e somente se o índice de refração do meio for menor do que o índice de refração da lente. E se for ao contrário? Vamos supor que você colocou a lente no meio em que o índice de refração desse meio é maior do que o da lente. Troca. Bordo grosso vai convergir, o bordo fino vai divergir. Isso aqui que eu escrevi para vocês é a grande maioria dos casos. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. Nossa, errei aqui a percussão. De novo. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele... Eu sei, já repeti, eu sei. Então tá aí, ó. Um exemplinho para vocês de bordo fino convergindo, bordo grosso divergindo. Tá vendo os raios de luz? Se eu quiser desenhar mais raios de luz aqui, eles vão convergir. Show de bola? Show de bola. Bordo fino, converge. Quem são as lentes de bordo fino? São essas aqui, ó. Biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Você entendeu que nem sempre as lentes de bordo fino vão convergir? Se eu estiver em um meio cujo índice de refração é menor do que o da lente, aí sim elas vão convergir. Caso contrário, elas divergem. Mas vamos gravar que o bordo fino converge, bordo grosso ele diverge. Gente, está aí então a representação. Bordo fino vai ser a representação de uma lente convergente. E bordo grosso vai ser a representação de uma lente divergente. Deu para entender? Então, quando a gente estiver tratando deste desenho aqui, com este bordo fino, é uma lente convergente. Entendeu por que tem essa setinha? Faz sentido agora, beleza? Vamos avançar? Então, bordo fino e bordo grosso. Beleza. Vamos falar agora dos elementos de uma lente esférica. Isso é muito importante. A gente tem que entender o que é o ponto antiprincipal, que é bem vinculado, né, bem corroborado aí com o centro do espelho côncavo, por exemplo, do espelho curvo, né? O centro. E também vamos falar do foco. Vamos lá. Importante. Isso aqui é importante. Aqui nós vamos trabalhar com o que é definido de acordo com as condições de Gauss, tá? Então as lentes, a gente pode dizer que são lentes gaussianas aqui. Assim como os espelhos esféricos são espelhos esféricos gaussianos, que seguem as regras de Gauss, tá? A gente consegue brincar com as lentes, né, criando lentes hoje em dia que não vão seguir esses padrões. Mas o que é cobrado, que a gente precisa saber, são as lentes gaussianas representadas pelas condições de Gauss. Então vamos lá.
Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é essa definição de foco e imagem. Muita gente confunde isso. Nossa, é absurdo. Foco e imagem é porque é absurdo, porque a gente tende a sempre decorar uma parada, mas é porque aqui pode variar. Olha só. No foco e imagem, nós temos assim, ó, é o ponto imagem em que os raios convergem. Beleza. Falou nada pra mim. Vamos ver o desenho? Olha só essa lente convergente. Eu estou falando primeiro da convergente, depois eu falo da divergente. Vou falar primeiro da lente convergente. A lente convergente, eu tenho raios paralelos vindo. Você já viu aqui, ó, que quando eu tenho os raios paralelos numa lente convergente, de bordo fino, normalmente, ela vai convergir para um ponto. É isso que vai acontecer aqui, ó. Os raios de luz vão... Deixa eu pegar minha régua. Os raios de luz vão acontecer o que com eles? Olha só, que beleza. Que beleza. Tá aí. Fevereiro. Convergiram os dois raios de luz. Este ponto no qual convergiram-se os raios de luz se chama meu foco-imagem. Foco-imagem. Importante isso. Foco-imagem. Perceba que na lente convergente é fácil a gente perceber onde está o foco-imagem. Na lente divergente, lembrando, essa aqui é minha lente convergente. Essa aqui é minha lente divergente. Tá aí. Divergente. Na lente divergente, o que vai acontecer com os raios de luz? Vão divergir. Eles não vão convergir, gente. Eu não vou pegar minha régua e fazer isso aqui. Não. Eles divergem. Eles vão divergir. E eles vão divergir segundo qual ponto? Como assim? Ele diverge para cá ou ele diverge para cá? Quem que manda? Quem que vai mandar aí, né? Quem que manda é exatamente esse ponto chamado foco-imagem. Se o foco-imagem dessa minha lente divergente está aqui, significa que o raio de luz vai seguir esta trajetória. Por quê? Porque se você fizer um tracejado aqui, dá no seu foco-imagem. A mesma coisa sobre este raio de luz. Este raio de luz ele vai refratar nesta direção. Por quê? Porque o foco-imagem está bem aqui. Deu para entender? Então refrata para cá. Show de bola, na lente divergente os raios divergiram. Olha só a treta. Na lente divergente o foco-imagem está na minha esquerda. Na lente convergente o foco-imagem está na minha direita. Gente, temos que criar um flashcard para isso aí. Não podemos esquecer, né? Se vem um exercício pedindo foco-imagem e foco-objeto, você vai falar, meu Deus do céu, nem lembro mais o que é isso. Então a gente tem que criar aí essa brincadeira, tá? Ao mesmo tempo que existe o foco-imagem, vai existir o foco-objeto. É onde a lente, né, conjuga a famosa imagem imprópria. Caraca, conjugar a imagem imprópria é o quê? Pensa aqui comigo, olha só. Se você tem um raio de luz que está saindo, aqui do teu foco-objeto, o que vai acontecer? Esse raio de luz, pelos raios notáveis lá, que você tem que lembrar lá dos espelhos, lembra? Ele vai sair o quê? Paralelo. E esse raio de luz aqui, gente, meu Deus, ele vai vir aqui para baixo, por exemplo, e vai sair o quê? Ai, de acho. Não, Spotify não. Droga. Volta aqui. Ele vai sair paralelo. Olha só, você concorda que esse raio saindo paralelo com esse, eles nunca vão se encontrar? Por isso que a gente fala, se puser um objeto aqui, né? Vai acontecer que não vai haver a imagem no foco. Vamos falar disso hoje ainda. Não vai haver imagem. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Se eu vier um raio na lente divergente, olha a lente divergente. Se meu foco objeto está aqui, então esse é meu foco objeto aqui, ó, foco objeto. Ele está aqui. E se vier um raio de luz nessa direção, em direção ao foco objeto, que era amarelo, em direção ao foco objeto, o que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai seguir para o foco? Nananina não. Ele vai paralelo. Deu para entender? Funciona igual. Mesma coisa aqui por baixo, ó. Se vem um raio de luz nessa direção do foco, como se fosse atingir o foco, mas não atinge, porque esse raio de luz ele passa paralelo. Deu para entender então que o foco objeto aqui da minha lente convergente é da minha esquerda e o foco objeto da minha lente divergente é da minha direita. Entendeu a treta? Então a gente tem que fazer um flashcard dessa brincadeira, não tem jeito, tá? Foco imagem da minha lente convergente fica à direita. Foco imagem da minha lente divergente à esquerda. Foco objeto da lente convergente, esquerda. Foco objeto da minha lente divergente, direita. Beleza? Vamos continuar então? Raios notáveis.
Raios notáveis. Esses raios são os mesmos raios, assim, bem parecidos, né, com os espelhos esféricos. Então, se você tem uma boa teoria lá de espelhos esféricos aqui, você vai tirar de letra. O primeiro raio vai do centro óptico. Se vai no centro óptico, meu irmão, a rocha continua como se não houvesse amanhã. Uai, veio no centro óptico, né? Ah, vou usar a régua para ficar bonito. Veio no centro óptico. Ah, veio no centro óptico. Tá lá, ele continua como se não houvesse amanhã. Gente, houve refração? Houve refração. Vai haver sim refração, tá? Só que o raio não vai ser, não vai ter uma mudança na sua trajetória. Assim como esse raio de luz, tá? A lente pode ser convergente, divergente, o raio de luz ele passa, bem simples. Então se vai no centro óptico, passa direto. Assim como no espelho, se você lembrar, você tem um espelho aqui côncavo. Se o raio de luz vem no centro, ele reflete no centro com o mesmo ângulo, lembra? Teta I, teta R. Lembra disso? Aqui é como se fosse a mesma coisa, mas não está havendo a reflexão, e sim a refração. Show de bola. Vamos continuar então para o 2. Se vem paralelo ao eixo óptico, ele vai refratar na direção do foco-imagem. É o que a gente já falou aqui, foco-imagem. Se vem paralelo, vai refratar na direção do foco-imagem. Esse aqui já está desenhado, gente, já está desenhado. Eu repeti literalmente. Então, seu foco-imagem na lente convergente vai estar aqui, FI. Eu não vou usar régua não, tô com preguiça. Pum! Finge que foi no foco-imagem, finge. E aqui, onde é que está o foco-imagem na minha lente divergente? Tá aqui, né? Foco-imagem, lembra? E aí, o raio de luz vai seguir essa trajetória. Tum, pra cá. Se vem paralelo, ele vai refratar na mesma direção do foco-imagem. Vamos aumentar esse foco-imagem? Pronto, foco-imagem. Deixa eu apagar um antigo. Pronto, perfeito. Nunca vi um raio. Opa, apagar não. 3. Se o raio vem do foco, ele refrata paralelo. Gente, isso aqui a gente já falou também, não já? Se ele vem do foco objeto... Opa! Apaguei tudo. Se ele vem do foco objeto, ele refrata paralelo. É aqui, ó. Veio do foco objeto, vai refratar paralelo. Beleza. E aqui, se ele vem na direção do foco objeto, ó, ia continuar aqui, ia dar no foco objeto. Ele vai refratar paralelo. Deu para entender essa brincadeira da lente convergente, lente divergente, foco-imagem, foco-objeto? 4. Se o raio de luz passa pelo famoso ponto antiprincipal, que é equivalente ao centro, tá? Ao centro lá do espelho curvo, seja o ponto antiprincipal, objeto ou imagem, não me importa, ele vai emergir voltando pelo outro ponto antiprincipal. Meu irmão, isso aqui a galera erra demais. Olha só, o antiprincipal é o centro do espelho, né? Aqui eu escrevi, né? O antiprincipal é a brincadeira do centro do espelho. Olha aqui, você tem o antiprincipal objeto, foco objeto. Estou falando da lente convergente, hein? Você tem o foco imagem, antiprincipal imagem. Beleza. Aqui trocou, né? Troca. Então, se o raio de luz veio pelo ponto antiprincipal, ele vai refratar, olha só a loucura, para o outro ponto antiprincipal. Muito importante isso, hein? Olha só como é que ficaria na divergente. Se o raio de luz ele incide na direção do ponto antiprincipal objeto, viu que é na direção? Ó? Se você continuar aqui, vai dar no ponto antiprincipal objeto. Então ele incidiu nessa direção. Ele vai refratar na direção do outro ponto antiprincipal objeto. Para cá. Porque aqui, ó, rapaz, ó, encontrou. Deu para entender? Muda bastante aqui, né, o antiprincipal. Esses são os 4 raios notáveis, gente. Muito importante esses raios notáveis. É muito importante a gente saber. Vamos relembrá-los? Quais são? Passou pelo no centro, a rocha, ó. Segue reto. Se ele veio paralelo, vai para o foco imagem. Se ele veio do foco objeto, vai paralelo. E se ele veio no antiprincipal, volta pelo outro antiprincipal, certo? Então eu venho pelo antiprincipal objeto e vou para o antiprincipal imagem. Perceba, o objeto é sempre de onde está vindo. Óbvio, né? O meu objeto. A imagem é para onde estou indo. Beleza. Vamos fazer essa revisão então de espelhos esféricos? Eu preciso muito que você saiba tudo isso aqui, para a gente poder entender as imagens lá das lentes. Então, já falo disso aqui, já falo. Isso aqui é importante. Eita lasqueira. Fiz um monte de besteira. Pronto. Então, existem 2 tipos de espelhos. Quais são? Gente, eu tô falando de espelho, não é para confundir não, é para vocês verem que tem muita semelhança nas duas matérias. São os espelhos côncavos e convexos. Os espelhos côncavos têm quantos tipos de imagem, você lembra?
São 5 tipos de imagem, enquanto que os espelhos convexos possuem apenas um tipo de imagem. Vamos lembrar? Vamos lembrar? O espelho côncavo tá aí, ó. O espelho côncavo, você pode ter a imagem formada quando você coloca seu objeto antes do centro. Um outro tipo de imagem formada no centro. Um outro tipo de imagem se você puser seu objeto entre o centro e o foco. Um outro tipo de imagem se você puser seu objeto no foco. E um outro tipo de imagem se você tiver seu objeto entre o foco e o vértice. Não botei V de vértice aqui. Tudo bem? Vamos lembrar as imagens? Bom, a regra é a seguinte. Você chegou no bar, começou a beber, rindo pouquinho, rindo menos que todo mundo. Ou seja, a imagem formada é real, invertida e menor. Real, invertido e menor. Aí você começou a beber e tal, aí ficou rindo igual a todo mundo. Aí você exagerou, aí começou a rir demais, riu mais, que todo mundo percebeu. Aí você foi no banheiro, ficou tudo meio embaçado, você parou de ver, né? Você não tá mais rindo. Não ri. Quando eu coloco não ri, gente, é que não tem imagem, tá? Não tem imagem. Você vê tudo embaçado e é realmente o que acontece. Quando você bebe, não tô falando de bebida, tô falando do espelho. Se você tem aquele espelho de banheiro, vai se afastando dele, aquele espelho que você vê bem perto, sabe? É um espelho côncavo. Vai se afastando dele, se afasta. Uma hora você vai ver tudo borrado. E aí quando você chega entre o foco e o vértice, você vê... Eu falo ver Deus e uma cruz, aí eu crio qualquer coisa, mas é ver demais, gente, ver demais. A imagem vira virtual, direita e maior. Então pega aquele espelho de banheiro, põe bem pertinho da sua cabeça, bem perto pra você ver as espinhos, os cravos que nós tem. Quando você põe bem perto mesmo, você tá vendo uma imagem direita, óbvio. A imagem que você tá vendo tá de cabeça para cima. Você tá vendo você de cabeça para cima. Lembra que a imagem é enantiomorfa. Lembra disso? Se você não lembra, anota aí enantiomorfismo para pesquisar. Então, a imagem é direita. À medida que você se afasta, você chega no foco. Então você vai parar de ver a imagem, vai ficar tudo embaçado. E aí quando você chega neste ponto, você começa a se ver de cabeça para baixo. Invertida a imagem. Invertida a imagem. Beleza? Então isso é importante a gente ter em mente. Muito importante. O que significa uma imagem real? Nos espelhos, a imagem real ela é conjugada fora do espelho. A imagem virtual é conjugada dentro do espelho, atrás do espelho. Então aqui seria o nosso virtual, aqui seria o nosso real. Beleza? Virtual e real. Show de bola. Vou apagar essa parte para não ficar muito cheio o nosso desenho. E aqui, se eu estiver falando dos espelhos convexos. Nos espelhos convexos não importa se eu ponho a imagem aqui, ou aqui, ou aqui. Lembra que as rabichinhas do espelho convexo estão para trás. No espelho convexo, se você puser a imagem em qualquer canto, você sempre vai ter o tipo de imagem virtual direito e menor. VD menos. Então, como é a regra, gente? Como é a regra? Para acabar essa explicação. Ri menos, ri igual, ri mais, não ri, VD mais, VD menos. Ri menos, ri igual, ri mais, não ri, VD mais, VD menos. Ou eu tô falando aqui, como é a mesma musiquinha para saber? Do bordo lá, como é? Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Vai. Então, VD-. Vou pôr o VD- aqui em azul para ficar igual ali. V de acho, VD-. Tudo bem, gente? Com isso a gente acaba a revisão de espelhos esféricos. E vamos tratar das imagens agora, né? Então eu já expliquei isso aqui para vocês também. O que significa ser real? Ser real nos espelhos significa estar do lado de cá. Então aqui seria ser real. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Tudo bem. Então vamos para cá. E como é nas lentes? A gente falou aqui de espelhos. Espelhos esféricos. E nas lentes, como é que fica? É a mesma coisa, porém com um porém. Quem é esse porém? É exatamente o que eu estou falando desse real e virtual. Tem que tomar muito cuidado nisso, porque o sinalzinho muda. É real ou virtual? A imagem real nas lentes será do outro lado, porque eu estou querendo projetar. O que é uma lente? É quando você quer que a imagem refrate. Então a parte real nas lentes não vai ser aqui como é nos espelhos. Vai ser do lado de cá, nas lentes. E é isso que muda. Então vamos lá. Pra gente fazer essa parte aqui. Primeiro caso. Como é que fica esse caso? Quero saber como é que vai ficar a imagem. Vou pegar aqui os raios amarelinhos. Tá aí, ó. Vou pegar primeiro o paralelo. Todo raio que vem... Eu tô falando de uma lente convergente ou divergente, gente? É uma lente convergente. Então eu tenho que desenhar aqui, eu não desenhei, o foco, imagem, e também o anteprincipal, imagem. Tá aí.
Bom, o raio de luz vem, e aí ele vai pro foco imagem. Vamos ver se esse desenho vai dar certo? Tomara que dê. Foco imagem, tá aí. Foi pro foco imagem. Aí agora eu vou pegar um que passe pelo foco objeto. Um raio de luz que passe pelo foco objeto. Esse aí, tá bom? Tá bom. Todo raio de luz que passa pelo foco objeto, ele vai sair paralelo. Paralelo. Tá aí, gente. A partir de um ponto, cheguei numa conclusão aqui, porque os raios se interceptaram. Olha só onde está a sua imagem. Ahá! Sua imagem está aí. Percebeu que a imagem é real? Por que ela é real? É uma imagem real porque está na minha direita. Passou, né? É diferente dos espelhos lá, que a parte real é essa. Então passou. É real. Além disso, a imagem é invertida. Invertida. E além disso, ela é menor. Menor. Ou seja, ri menos. Caraca. O primeiro caso deu ri menos. O primeiro caso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O primeiro caso deu ri menos. Vamos pro segundo caso? Vamos pro segundo caso? Olha só o segundo caso. Estou exatamente no ponto antiprincipal. Vou fazer a mesma coisa, gente. Vamos rápido. Vamos rápido que o vídeo tá ficando grande. Aqui, ó. Esse vídeo é grande mesmo. Vem um paralelo. Eu tenho que desenhar. Eu não desenhei, né? O foco, imagem. E o ponto antiprincipal, imagem. Eu estou desenhando primeiro só da convergente. A gente vai chegar na divergente. São quantas imagens aqui, hein? Vocês acham? É que nem nos espelhos, gente. É que nem nos espelhos. É que nem nos espelhos. Tô falando tudo errado, né? Mas são 5 imagens. Beleza? E qual que é o outro raio de luz que eu vou pegar? É o do foco também, ó. É o do foco. Pera aí que eu tenho que concentrar aqui. Pronto. Não! Pronto, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. O que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai paralelinho. É mais ou menos isso, gente. Mais ou menos, mais ou menos. E os raios de luz vão se encontrar neste ponto. Não, tá errado isso aqui. Não ficou bom, não. Vamos apagar. Vamos apagar, apaga todo mundo. Que não ficou bom, não. Sabe por que não ficou bom? Porque esse objeto tá maior do que deveria. Então, olha só. Faça o objeto do tamanho aqui bonitão. Pronto. Esse raio de luz vai sair aqui paralelinho a esse cara. Pronto. Paralelinho. Do que veio paralelo, vai para o foco imagem. Tá aí, foco imagem. Ótimo. E esse raio de luz aqui, ele passa aqui, ó. Pronto. Agora vai dar certo. E aí ele passa para lá, paralelinho. De acho. Aí, mais ou menos, mais ou menos. Onde é que ficou o objeto, então? Tcharam! Gente, se você percebeu, o tamanho dele é igual. É que meu desenho não está tão perfeito, mas o tamanho dele é igual. A imagem é real, porque foi produzida do lado de lá. A imagem é invertida, de cabeça para baixo, invertida. E a imagem é igual, igual. Caraca, moleque, igual. O segundo caso deu igual. Caralho, velho, caralho. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, segundo caso é igual. Meu Deus. Vamos lá, terceiro caso. Terceiro caso, vou pegar a mesma coisa, gente. Pega o paralelo, raio amarelo. O terceiro caso, então, eu vou pegar o paralelo, vem pra cá, incidiu. Vamos desenhar o diacho do foco, imagem, e do antiprincipal, imagem. Você vai pegar esse cara, vai vir pra cá. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom, tá bom. Aí você vai pegar esse raio de luz que passa pelo foco, né, objeto. Ih, rapaz, eu preciso de uma lente maior. Finge que essa lente está grande o suficiente, tá? Finge, finge, finge. Ih, rapaz, vamos pegar aqui. Acho que tá bom, acho que tá bom. Vai. Aqui, mais ou menos, mais ou menos. O que vai acontecer com esse raio de luz? Tchau! E esse aqui? Vamos ter que alongar ele um pouquinho mais. Tchau! Pronto. Olha só o tamanho do seu objeto. Mais ou menos, mais ou menos. O que aconteceu? O objeto ele é real porque está do lado de lá. Do lado de lá. Invertido. Invertido. E maior. E mais. Caraca, moleque. Se você vier aqui, nos espelhos também era e mais. O que tu acha que vai acontecer quando eu chegar no quarto caso, que eu estou exatamente no foco? Primeiro ponto, desenha aqui o teu foco, imagem, e seu antiprincipal, imagem. Nesse caso, o que vai acontecer?
Você vai pegar um raio paralelo e ele vai aqui, ó, no foco imagem. Foco imagem. E o outro raio que você vai pegar é o do centro, que ele passa. Lembra que o do centro vai no centro e passa? Esses raios, eles são raios paralelos. Paralelos. Uma vez que são paralelos, eles nunca vão se encontrar. Não tem imagem. Caraca, é igualzinho do espelho, velho. Igualzinho. A única coisa que muda é que a parte real é a de lá. Não vai ter imagem. Vamos pro caso 5? Gente, o caso 5, eu já vou desenhar esse raio aqui, ó. De acho. Peraí. Pronto. Já vou desenhar esse raio aqui, ó. Que passe, pum, fica. Nossa senhora, não gostei dele não. Não, vamos ter que apagar. Não, finge. E outro é paralelo, né? O outro tá aqui, ó. Esse raio de luz que passa aqui, ó. E aí ele vai ter que desenhar o foco objeto, foco imagem, né? Tá aqui o foco imagem e tá aqui o antiprincipal. Imagem. O que vai acontecer é que ele vem pra cá. Opa, olha só o que aconteceu. Cara, é igualzinho dos espelhos. Se você estudou bem espelho, você sabe isso aqui. Os raios, eles divergiram, né? Eles não vão se encontrar aqui. Nunca. Por isso que a gente faz o quê? Ahá, sapequinha. A gente prolonga essas projeções e aqui está o teu objeto. Ou, desculpa, a sua imagem. Ou seja, foi produzida do lado de lá da lente. Por isso que é uma lente virtual. Direita, percebeu que ela é direita? Toda imagem virtual é direita. Pode gravar isso. Toda imagem virtual é direita. Ela é direita. E é maior, né, gente? É maior. Por isso que a gente pode falar que é VD+. VD+. Caraca, moleque. Então, o quinto caso tá em contradição, não. Tá igual aqui, ó. E aqui também não gerou imagem, né? Tá tudo igual, meu irmão. Tá tudo igual. Não tem imagem. Tá tudo igual. E vamos então agora pro caso 1 dessa lente divergente. Gente, não me importa. Adivinha qual é a resposta? Opa, exagerou. Virtual. Cara, eu tô num calor. Virtual, direita e menor. VD menos. Tem que ser. Eu vou provar pra vocês, não tem problema não. Vou provar. Ó, vou pegar esse raio. Eu vou provar meio errado, tá? Eu tô com preguiça de pegar a régua. Olha. Pum. Você lembra que ele vai divergir nessa direção? Pum. Vamos pegar outro raio que vai passar pelo centro, por exemplo. Tá bom. Tá muito longe pra eu acertar. Tá aí. Passou pelo centro, certo? Show de bola. Olha só. Esses raios nunca vão se encontrar. Por isso a gente faz o prolongamento. Opa, encontrou aqui. Olha a imagem sapeca pequitinha. É uma imagem virtual que está do lado de cá. Ela é direita porque está de cabeça para cima. E ela é menor, VD-. Tá aí, gente. Desenhei para vocês os 6 tipos de imagens formados por todas as lentes. Tá bom? Com isso a gente finaliza essa parte da aula e vamos para a sequência, né? Que agora a gente vai falar das equações que a gente vai utilizar e também de algumas coisas